Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Pois é, e hoje é quinta-feira, meu irmão, hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, é dia do nosso No Divan da 316. Toda quinta a gente tem aquele bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro, diretamente lá de Barra Mansa, e toda quinta a gente tá aqui falando sobre alguns temas. Doutor Egnaldo, que é psicólogo, é pastor, né, pelo menos, e por enquanto, né, eu fiquei sabendo que ele tá querendo ser psiquiatra também, é verdade, doutor Egnaldo? Acho que não, né, dá muito trabalho. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, graças a Deus tudo bem, é um privilégio poder estar com vocês aqui nesta quinta-feira maravilhosa. E por enquanto psiquiatra ainda não, deixa só como psicólogo mesmo. Eu ouvi dizer que para a pessoa ser psiquiatra tem que estudar, mas tem que primeiro fazer medicina e depois vai lá para a especialização de psiquiatria, né, pastor? Então, assim, pelo menos uns 12 anos aí, né, para poder terminar uma história dessa aí, né? Pois é, o caminho certo não vou garantir, ainda não sei direito, né? Uhum. Porque eu já fui direto para psicologia. Sim. E eu sei que o psicólogo ele não faz medicação, né? Sim. Então a gente trabalha junto, de parceria com o psiquiatra, a pessoa procura, a gente vai, muitas vezes faz aquele trabalho juntos, né? Sim. E aquela rede de cuidados. E assim a gente vai acompanhando, e o psiquiatra, a gente faz avaliação, auxilia, e aí o psiquiatra vai entrando com a medicação quando necessário, porque há casos que precisa de medicação, e nós como psicólogos estamos para ouvi-los, para poder ajudar também a soltar aqueles nós que dão na nossa vida, né? Verdade. Maravilha. E Barra Mansa, tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo até o momento. Isso é bênção, né? Amém. A barra tá mansa, como diz o Romeu. Verdade. Legal demais. E hoje nós vamos falar sobre... Hoje continuaremos o assunto sobre alegria. Começamos na semana passada, falamos que durante este mês de dezembro, principalmente porque chegamos num momento em que todos são motivados, né? Naquele momento do chamado espírito natalino, um momento de alegria, de confraternização. E aí, semana passada, falamos sobre um pouco da definição de alegria, como que a psicologia vê. E hoje daremos continuidade falando sobre alegria, felicidade, contentamento. Será que são sentimentos semelhantes? Ou a gente entra naquela área da emoção? E aí a gente vai trabalhando esses detalhes aí. Maravilha. Então, assim, já para a gente começar, né, eu queria que o senhor já nos introduzisse, então, ao tópico de hoje, né, ao tema de hoje, alegria, felicidade e contentamento. Eu queria que o senhor já pudesse trazer para nós aí o que nós podemos entender sobre contentamento. A pessoa que no momento está... no período de contentamento, ela é o que mesmo? Ela tá contentada, ela tá contentez, ela tá contentiz. ou contentíssima, né? A realidade a gente vai observando, pastor Elber, é que na área dos nossos sentimentos, na psicologia, nós vamos encontrar, e tem uma matéria que a gente estuda, né? Que são as sensações e as emoções. Uma das coisas importantes é frisarmos que nós já nascemos com as emoções chamadas emoções primárias. E foi interessante que no final de semana próximo passado, no sexta e sábado passado, nós participamos do encontro, né, do 7º encontro com a professora Jaqueline, com a nossa junta de missões mundiais, a professora Márcia na capelania, e foi falado da oficina das emoções, né? E foi muito bom que assim veio reativando tudo que já íamos falar aqui hoje, trabalhar esse momento. E é gostoso saber que, primeiro, essa parte das emoções, sentimentos, entra na questão da neuropsicologia. Não vou entrar
nessa área porque não é a minha especialização, mas uma das coisas que nós sabemos é que nós nascemos com as emoções e elas têm uma função própria para a gente sabe disso tudo, e a Bíblia já vai falar sobre isso, né? E fala dos cuidados que temos. Então, nós vamos pensar nas emoções chamadas de emoções primárias, que elas variam, não há um consenso entre os especialistas, mas uma das coisas que nós sabemos que as emoções primárias, ela passa ali pelo medo, tristeza, raiva, né? Alguns vão falando o nojo, ou algumas coisas assim que a gente vai observando, e são emoções que nos fazem o corpo reagir, né? Então nós temos as emoções e já nascemos com elas, e a Bíblia fala sobre essas emoções, nós vamos por vez observando, e também os sentimentos. Então o contentamento, ele vai estar na parte dos sentimentos, né? E é legal a gente estar atento, porque quando você olha contentamento, ele também vem como sinônimo de alegria, vem se trazendo, né? E a pessoa que está vivendo um momento de contentamento, ela está participando, vivenciando aquele momento de prazer que está na sua vida, de satisfação interior, que muitos acabam colocando junto com a alegria. Maravilha. Ou seja, o contentamento vem de contente, né? Porque como o senhor acabou de falar aí, a pessoa satisfeita, né? Tá ali, alegre, né? Tá alegre, tá satisfeita de repente pelo resultado alcançado naquele momento, ou que ela tá vivendo naquele momento, né? Mas aí, e agora, e tem gente que reclama porque não consegue de repente alcançar aí esse ápice, vamos considerar um ápice, um topo, vamos dizer assim, o contentamento, ou não? Pastor, nós vamos observando o seguinte, que o contentamento, ele é um estado de uma pessoa estar contente, feliz, satisfeito, né? E é uma ação ou efeito de se contentar. A realidade é que o que nós vamos observar quando eu falei sobre a emoção? A emoção, estou voltando um pouco porque nós nascemos com ela. Por exemplo, a alegria. Então, há um momento que nós estamos alegres, e foi muito legal quando conversamos ali junto na capelania, na oficina das emoções, porque a alegria e cada uma dessas emoções primárias, elas têm uma função, e uma função que é para sobreviver, nossa sobrevivência. Deus nos fez perfeito, então a nossa sobrevivência, a nossa socialização, e a alegria, quando uma pessoa está com a emoção de alegria, o que acontece com a emoção? É outra coisa que precisamos estar atentos, que a emoção, ela gera uma reação fisiológica, o seu corpo dispara, você vai ver, né? Uma pessoa que vê alguma coisa que é muito engraçada, semana passada nós falamos sobre isso, sobre a pessoa que às vezes está passando por um momento de nervosismo e começa a sorrir, ou seja, o corpo dela dispara uma emoção, na emoção, né? E aí aquela reação fisiológica que às vezes você precisa conter a pessoa e afastar. E na semana passada, até mesmo o pastor me fez a pergunta sobre a questão da euforia, ou seja, são os cuidados que a gente precisa ter, que a pessoa que quer buscar essa alegria e vai usar de meios ou quer usar psicotrópicos, algumas coisas assim, e vai no excesso, que é a euforia, e isso faz mal para ela, é ruim, né, o organismo. Então, as emoções geram reações fisiológicas. E a sensação, os sentimentos, os sentimentos, eles não geram a reação fisiológica. Então, o contentamento, ele está na área do sentimento. Ou seja, a pessoa, ela vivencia a alegria, aquele objetivo que ela buscou, procurou ali, e conseguiu se realizar. Então, ela está feliz de tal forma que ela está contente, ou seja, ela está aquilo que lhe basta, né? É o suficiente, aquela alegria que existe na sua vida. E as emoções, elas estão, porque, por exemplo, a alegria, ela pode ser por um tempo, nós podemos nos alegrar por um tempo, podemos estar tristes quando uma pessoa tem aquele sentimento de tristeza, numa perda, ou algo que aconteceu, você já percebe fisiologicamente ao estado daquela pessoa. Então,
contentamento e felicidade, já vamos observando isso, que já está naquela área de estarmos assim, um tanto quanto mais elaborado, passa pela consciência, né? Você está vivendo o contentamento porque você buscou uma realização, você ficou alegre, feliz naquela realização e agora está vivenciando aquele momento que te basta ali onde você quis alcançar. Creio que dá para ir um pouquinho por esse caminho para compreender, pastor. Maravilha. O senhor acha que as pessoas acabam fazendo disso uma obsessão, esse contentamento, né? Essa satisfação? A gente percebe conversando com algumas pessoas que você olha, né? E sempre dizem que a grama do vizinho é melhor, é mais bonita, né? Então assim, aí você de repente você encontra ou você conhece alguém que tem uma vida que você considera, né, uma vida muito boa e tal. Porém, aí ou você soube ou você sabe, né, que esta pessoa é uma pessoa depressiva, para baixo, melancólica, enfim, triste, né? Você percebe ou sabe que essa pessoa não é uma pessoa realizada e ao teu ver você diz assim, poxa, essa pessoa tem tudo, né? E ela, como é que ela tem tudo e é dessa forma e tal? Essa questão do contentamento acaba sendo um alvo a ser perseguido, doutor Aguinaldo? Deveria ser algo a ser alcançado e sendo alcançado você poder vivenciar, realizar aquele prazer. O problema todo é que as pessoas acham que essa questão do contentamento que vem de alegria e felicidade, né? Você estar feliz, estar contente, a gente acaba dizendo isso, né? Que é o sinônimo dessa alegria, dessa felicidade, é você ter alguma coisa. E ao passo que o contentamento é algo que você tem, seria um momento da sua satisfação plena, ou seja, o que te satisfaz, como que você trabalha isso aí, o seu alvo foi alcançado. Então a gente observa justamente isso, que somos impulsionados na realidade a ter que ficar buscando coisas e vamos tentando preencher, e aí começa sendo justamente essa busca ali de alcançar, ao passo que, por exemplo, eu preciso viver o contentamento ou estar pleno naquilo que eu tenho, que eu conquistei, ou seja, nada impede de eu buscar um crescimento, nada impede de eu fazer uma meta e alcançar um alvo, seja ele acadêmico, seja ele profissional, na minha vida relacional. Então, quando eu olho a alegria como ela no campo da emoção, é a alegria que é a emoção, aquela reação fisiológica, ela vai formar vínculos, ela vai fazer eu me alegrar com outros, estar próximo. A gente conta, né, as bênçãos, a alegria de estar próximo, né? E ao passo que quando eu estou pleno daquilo que eu alcancei, que é o sentimento, ou seja, eu consegui conquistar, e aí eu vou vivenciar esse momento de prazer, de plenitude, de satisfação. E muitas vezes nessa busca, como é que a gente vai falar? Aquela busca, a pessoa fica o tempo todo tentando, porque ele acaba de conquistar e ele não tem contentamento com aquilo que ele conquistou, porque o outro tem algo melhor do que o dele. Como a gente vê nas redes sociais, como a gente observa, às vezes você acaba de comprar algo e surge algo mais novo, né? Uma atualização, e você precisa, e você fica nessa busca frenética e não consegue viver o contentamento porque você alcançou aquilo que você tinha como objetivo. Então, para poder chegar ao contentamento, eu preciso ter um objetivo de vida e saber aquilo bem estabelecido. E o problema, como o pastor acabou de falar, acontece muitas vezes porque eu talvez não saiba até mesmo o que me traz o contentamento. Então eu preciso me conhecer melhor e saber que aquilo que eu tenho, eu posso estar na plenitude, posso estar bem e me relacionando bem com aquilo que eu tenho e alegre. Aí essa alegria, não só alegria, a emoção, mas a alegria, sentimento de satisfação, a felicidade. Por isso tem muitas pessoas que falam que nós não temos felicidade, só temos momentos felizes, né? E a realidade é que você não vai estar contente, ou nunca vai estar pleno, ou acha que não vai estar pleno daquilo que você queria conquistar.
Sim, a gente vê muito também, né, doutor Aguinaldo, que as pessoas, elas, às vezes, acho que confundem um pouco as coisas, né? Acham que a alegria, né, a felicidade, ela tem que estar, vamos dizer assim, no medidor de felicidade e de alegria, no alegrômetro, né? Vamos chamar aqui o alegrômetro. Elas acham que tem que estar topando ali 100% direto, se não tiver, elas estão frustradas. E eu acho que não é assim, né? Eu acho que a alegria é um momento, né, onde você vai curtir ali e tal, mas depois vida que segue, né? E pelo menos é esse o entendimento que eu tenho, né? Isso não significa que você vai estar ali agora celebrando 24 horas, né? E tem gente que acha que deveria estar celebrando 24 horas, senão vão se sentir frustrada. Ou eu estou exagerando, doutor Aguinaldo? Muito pelo contrário, pastor Elber, o senhor chegou na outra parte, que é o outro lado. Lembra que eu falei da euforia? Sim. Né, que é ruim. E a pessoa que não consegue, por exemplo, vivenciar essa felicidade, esse contentamento, essa alegria de uma realização, ela pode cair no outro extremo, que é a frustração. E existem muitas pessoas que não conseguem lidar com a frustração. E aí se esquece de um detalhe, esquece de um detalhe, que não vamos estar 100% a vida toda com o alegrômetro lá no 100%, né, batendo lá, né, no ápice. A realidade é que a própria vida, e nós estamos vivenciando, e por isso esse tema sobre alegria, sobre esse momento de dezembro, porque estamos terminando o segundo ano desde 2000. Temos vivenciado frustrações, nós estamos agora em dezembro, começam a surgir novas informações, novas notícias que nos deixam preocupados, e quantas pessoas que começaram a planejar a sua vida e entrou nessa situação e ficaram frustrados. Haja visto que nós encontramos e vemos nas redes sociais, ou até próximos de nós, quantas pessoas que tinham casamentos marcados precisaram mudar a forma que ia fazer o casamento. Casaram no civil, depois não podia fazer a festa, esperou para poder agora nesse ano fazer a sua festa, e muitas pessoas ficaram frustradas. Formaturas, né? Aquela formatura que você tinha todo mundo, aquela família, todas as pessoas teve que fazer diferente. Nós vimos no ano passado, né, formaturas que a pessoa fazia no drive-thru. Olha só, mas quantas pessoas que quando pegaram seu diploma, ficaram contentes, ficaram realizados e sentiram, olha, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito possível, mas eu alcancei o meu sonho, né? A festa a gente faz um outro dia, a gente encontra as famílias. Então, a realidade que nós precisamos estar atentos é justamente isso daí. Se eu não posso estar em nenhum dos dois extremos, né? Ou ir lá para aquela euforia que vai acabar e depois eu vou sofrer do mesmo jeito, ou cair na frustração e não dar conta. Se eu não tenho conseguido isso, preciso buscar auxílio, preciso observar, preciso ver o que está acontecendo, quais são as minhas metas, por que eu não consegui, se realmente foi uma consequência minha. Então nós estamos chegando no final do ano, e agora nesse mês de dezembro já se fala, né, nas aberturas, nos encontros, nas confraternizações, e aquela alegria que vai surgindo, né? E aí é importante estarmos atentos. Qual é o meu sonho? Como que eu vou alcançar? E o contentamento, ele vai estar nessa parte, porque vem junto, que é parte sinônima ali com alegria, felicidade, né? Isso no campo do sentimento. Doutor Aguinaldo, tem algum estudo, ou de repente até mesmo o senhor aí, seus atendimentos, o senhor já percebeu, existe assim um tema que aparece como mais frustrante para o ser humano, né, em relação à felicidade, à alegria? Por exemplo, o cara que muita gente reclamando ou frustrada porque não viajou, muita gente porque perdeu o pai, perdeu a mãe, muita gente porque acabou o noivado, acabou o casamento e tal. Se existe algum estudo para que possa mensurar, né, qual o tema as pessoas mais reclamam de frustração em relação a uma alegria, a um plano que elas gostariam de ter e tal, de repente deu errado?
A realidade, pastor Elber, é que cada pessoa é um ser singular. Mas existe, por exemplo, se a gente vai pesquisar, a gente encontra a psicologia positiva, que foi avaliando a questão da felicidade, da alegria, como que as pessoas se sentem melhor. Então, há locais, há municípios, lembro, antes se falava, né, hoje com a pandemia já se diminuiu um pouco, mas quantas pessoas falavam assim que queriam mudar para um certo local onde as pessoas são mais alegres, né? Quais são as condições, tudo que trazem ali. E uma das coisas que nós precisamos estar atentos é o que cada um de nós buscamos. Qual é o nosso sonho? Porque o meu contentamento, a minha felicidade vai passar justamente por este caminho, naquilo que eu vou conseguindo realizar, porque eu vou traçando, vou trabalhando, vou conquistando, e aí vai mostrando como que eu vou lidando com a vida. Agora, o que acontece é que geralmente nas perdas é onde a gente encontra um maior número de frustração, de falta da alegria, né? Porque são os momentos em que a pessoa não conseguiu alcançar. Quando a gente fala de perda, não é só aquela perda daquilo que foi tirado abruptamente da gente, mas muitas vezes a pessoa faz um investimento e naquele investimento, por não ser muito bem elaborado, ou talvez seja qual for a circunstância, ele acaba perdendo a alegria por não ter conquistado aquilo. Ou seja, quando eu vou falar desse tipo de perda, nós vivemos aí a cada dia, a própria vida, ela nos impõe vários desafios. E dar conta desses desafios faz parte do dia a dia. E quando eu consigo identificar quais são os desafios, e quando eu consigo ter o meu foco naquele sonho que eu estou para realizar e dar conta dele, eu vou me sentir realizado, alegre, pleno. Mas muitas vezes eu vou passar pelas limitações do dia a dia. Essa pandemia mostrou muito bem isso sem distinguir, né? Ou sem fazer distinção de qualquer pessoa, todos nós, seja qual for a sua forma, a sua questão social, todos nós fomos atingidos. Então, algumas pessoas, elas perderam porque toda a sua vida estavam investida em algo ou em alguém. E quantas pessoas não conseguiram dar conta de tudo isso? E agora chega um momento que a gente precisa estar investindo, e esse é o motivo de estarmos falando também sobre esse tempo de alegria, porque a sociedade em si, ela já vai nos levando a vivenciar as festividades, que essas festividades, as festas de Natal, final de ano, é tempo de encontrar. E aí vem aquela questão que nós vamos estar conversando daqui a 2 encontros, né? Como que eu vou estar vivenciando o Natal, esse tempo de confraternização, de alegria, no meu lar que teve perda? Como que essa família, nós tivemos casos de ficar só os filhos, e como vão vivenciar? E aí há motivo e há como se alegrar? Sim. E agora a gente precisa trabalhar esses sentimentos, e é importante trabalhar isso daí. Então, eu não vou dizer que assim, qual o nome de estudo, mas com certeza existem estudos para todos esses temas, sim. Certo. Aí a pergunta que era para eu ter te feito no início do programa, né? Mas eu vou fazer agora. Existem fórmulas para a alegria, para a felicidade, para o contentamento? Olha só, fórmulas são perguntas difíceis, né? Vamos lá, pastor. Eu vou usar aqui um pouco, lembrar que aquele filósofo que eu gosto de falar também, às vezes lembrar dele, eu gosto do jeito dele apresentar, que é o Mário Sérgio Cortella. Sim. Ele tem um livro que fala Não Se Desespere, né? E aí ele fala sobre sonho, mas é muito legal quando ele vai falando sobre a felicidade, sinônimo de alegria, satisfação, contentamento, né? E das dificuldades em se buscar o sonho dele. Então, ele vai falar que a felicidade é gratuidade, né? E não é algo obrigatório, isso não é obrigatório, mas quando ocorre, você sente a vida pulsar. Olha que maravilha, né? E aí a gente observa, quando a gente fala de gratuidade, nós como cristãos, né, nós vamos lá e lembramos da graça,
o cuidado de Deus. E olha que maravilha, quando a gente fala de Natal, a gente fala pela nossa fé, e nós cremos, pois a Bíblia vai falar sobre o nascimento, né, de Jesus. Então nós temos os motivos que vão nos trazendo a alegria. Então, qual é a fórmula em si? A fórmula em si é eu observar, olhar para dentro de mim, ver o que está acontecendo. Tenho motivos para estar triste? Sim. Né? A Bíblia vai falar: a alegria pode durar, a tristeza, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós vemos sim, são coisas, são passageiros, e nós estamos neste mundo e vamos sentir tanto as emoções primárias, como nós aprendemos, vamos vivenciando, como também vamos trabalhando o que vem depois disso daí, como trabalhar tudo isso daí. Então a fórmula começa eu olhando o que me motiva, aonde está o meu olhar, né, em relação a tudo isso, porque se o meu olhar estiver apenas em conquistar coisas, eu posso me perder. Né? Então eu preciso estar atento naquele momento que eu paro e observo assim, o que me traz alegria. Né? Eu posso estar triste por uma perda? Posso. Né? Acontece, faz parte das minhas emoções, mas vai durar sempre. Nós trabalhamos logo bem no início dos nossos programas, dos nossos apresentações aqui, sobre a questão do luto. Então, o luto ele acontece, né? O luto por perda de entes queridos acontece. Agora, se eu não consigo, se esse luto demora muito tempo, como nós falamos, né? Se esse luto demora muito tempo, eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo elaborar isso daí. Então eu preciso fazer justamente esse trabalho, conhecer, olhar o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo elaborar, por que eu não estou conseguindo chegar numa palavrinha que a gente chama a homeostase, ou seja, aquela completude. Aí sim eu vou chegar nesse contentamento. Se eu não tenho chegado nisso, se eu não tenho conseguido resolver isso, eu preciso buscar ajuda, sim, e vivenciar o momento. Vou ver todo mundo se alegrando, né? E eu não consigo, mas eu tenho a obrigação de me alegrar igual eles? Não, eu não tenho. Mas o que me traz paz, o que me traz contentamento, mesmo no momento em que às vezes eu estou um pouquinho triste, porque eu não tenho alguém que está próximo de mim. Então a fórmula de tudo isso você está se olhando, e é assunto que vamos falar na próxima semana. A gente vai trabalhar sobre o que te faz sentir alegria, um convite ao autoconhecimento. Será o nosso tema da semana que vem. Então a fórmula passa por isso, já fica o desafio, né, para que cada um possa procurar, olhar dentro de si e ver como que está conseguindo essa completude na sua vida. Maravilha. Doutor Aguinaldo, assim, tem muita gente que às vezes fica frustrada, né? E às vezes até o contrário, né? Porque elas vão se entristecer mais quando elas veem resultados positivos, né? Ou bons resultados na vida de pessoas que elas conhecem, né? E a ponto de também, né, agora ter aquela pessoa como uma referência, né? Tipo, aquela pessoa está muito feliz, tudo dá certo para ela e para mim nada dá certo, para mim tudo que eu planejo dá errado, e aí a pessoa acaba entrando também, né? De repente pode querer entrar aí em uma depressão, porque não consegue achar alegrias. Isso também existe, doutor Aguinaldo? Você acha que isso aí só acontece aqui com algumas pessoas que eu conheço, ou você acha que tem mais gente que passa por isso? Pastor Elber, uma coisa que precisamos estar atentos, é que eleger ícones, exatamente, isso é natural nosso, né? Isso é natural do ser humano, né? A gente gosta de uma forma de falar do locutor, o jeito de alguém se portar, a gente vai escolhendo, vai gostando. De repente a gente está repetindo, fazendo igual, né? Porque a gente admira. Isso é uma coisa natural, pode acontecer. Agora, quando o meu alvo é ser o outro, aí já começa a ter um problema, porque você vai ficar com excesso de frustração, né? Porque você não vai conseguir, que você não é o outro, você vai ficar
altamente frustrado, não vai dar certo aquilo que o outro fez e você quer fazer o mesmo e não dá certo, e ali a pessoa começa a não ter mais vida. E se parar para pensar, a vida dele está sendo a vida do ícone que ele elegeu, do outro. E isso aí não é vida. Consequentemente, isso aí que o pastor acabou de falar pode acontecer. E aí precisa avaliar em relação a isso. Tem pessoas que admiram tanto o outro, tanto que ele quer o lugar do outro, né? Ele quer ter o mesmo know-how do outro, ele quer ter as mesmas alegrias que o outro tem, mas ele não é o outro, ele é ele. E essa pessoa precisa então avaliar assim, onde está o foco dele, o seu sonho. É seu ou é o sonho do outro? A gente vê isso acontecer muitas vezes, pastor, às vezes dentro de família, né? Quando a gente observa que o pai ou a mãe que não conseguiu realizar um sonho, ou até realizou, e quer obrigar o filho que siga o mesmo sonho dela ou dele, ou se ele não realizou, quer se autorrealizar no filho. E aí o filho quer outra função, outra profissão, quer outro destaque para a vida dele, e fica aquela frustração dos dois lados. Um porque não se sente livre para poder dar conta daquilo que vai deixar ele feliz, pleno, né, e completo, e o outro que fica frustrado porque acha que o filho não está cumprindo aquilo que ele queria para a vida dele, o sonho dele. Então, quando a gente chega naquela questão de que o meu sonho, ele é meu e eu preciso dar conta, eu posso chamar outras pessoas para compartilhar comigo, por exemplo, minha esposa, meus filhos, mas o sonho é o meu sonho. O sonho dos meus filhos são os sonhos deles, e eles precisam dar conta disso para que eles sintam a alegria deles e não a minha alegria. Agora, eu preciso me realizar naquilo que alegra eles. E muitas vezes é difícil dar conta. Aí vem a tristeza, vem a frustração, vem a mágoa, que aí já são outros sentimentos que vão seguindo ali, ou a raiva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então, como o pastor mesmo falou, eu posso ver, chega agora no final do ano, tem aquela pessoa que conseguiu realizar tudo, vai fazer uma avaliação, ela conquistou tudo, e eu fiquei seguindo ela e não conquistei nada. O que deu de diferente? Eu não sou ela, eu não usei os mesmos, não tenho o mesmo caminho, eu preciso traçar os meus e ter assim o contentamento, seja ele você tendo um salário X ou não, você conseguindo fazer a viagem ou não. Então a gente precisa estar atento para não colocar a nossa alegria em coisas que às vezes vão trazer frustração e eu não consigo dar conta mais do meu dia a dia. Doutor Ignaldo, o que dizer para as pessoas, né, que, por exemplo, que têm dificuldade em lidar com frustração? Por exemplo, tem gente que a gente sabe, né, que o cara passou por algumas frustrações e isso serve para ele como trampolim, né? E hoje o que a gente vê, por exemplo, vamos usar exemplo aqui de empresários, né? Empresários ou até mesmo jogadores, atletas, né? Atletas que foram rejeitados em clubes e tal, e aí de repente viraram um fenômeno, né? Viraram uma referência mundial, né? Empresários que quebraram 37 vezes antes de começar e tal, mas aí na 38ª vez ele deu certo, começou e hoje tá aí, tá arrebentando, né? Enfim, tem gente que consegue fazer das suas diversas, seguidas, dezenas de frustração, consegue fazer um trampolim. Mas tem gente que quando toma 2, 3 na cabeça, aí o camarada já quer desistir da vida, já quer pular de cima do meio-fio e já tá doido ali, né? E o que a gente diz, o que dizer, né, para essas pessoas? A primeira coisa, pastor Elber, é poder olhar e avaliar bem e nos avaliarmos também, sim, né? Olha que interessante, a pessoa, vamos pensar no primeiro exemplo que o pastor nos trouxe. Aquela pessoa que foi fazer alguma coisa, todo empreendimento que ela fez não deu certo, né? O pastor usou a palavra frustrou, né? Ficou frustrado. Aí eu faço a pergunta, será que ele ficou frustrado ou realmente entendeu que
a base, o caminho que ele fez, olha, não deu certo, mas o sonho continuou. Então, assim, na realidade ele percebeu que não deu certo. Mas será que foi uma frustração? E aí não, ele não deu certo, ele mudou o foco, procurou seguir o sonho dele, trabalhou em relação a isso, buscou todos os caminhos, investiu, fez um alto investimento para poder conquistar. E depois de dezenas de vezes que não deu certo, mas ele alcançou o objetivo dele, nunca deixou de sonhar. Então ele transformou aquela dificuldade dele, mas ele permaneceu com o sonho e foi se adequando até dar conta, e chegou um momento que ele deu certo. Isso eu não diria que seria que ele teria ficado frustrado, né? Pode ser algum momento, ficou entristecido, mas parou, é aquela história, né? Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima. Ele investiu. Já o outro, no primeiro embate, segundo embate, ele começou a falar, não dá certo, a minha vida não dá certo. Para todo mundo, né? Nós estamos nesta vida, e esta vida, ela não é tão simples e fácil. Nós temos as limitações e temos, às vezes, caminhos, vamos seguir caminhos diferentes para dar conta dos sonhos. E eu preciso estar atento que o meu sonho, né, aquilo que vai me trazer a alegria, e no final eu vou chegar e falar, olha, eu realizei. Aí vem o contentamento, né, que é o final ali, a conquista, aquela vitória que você estava batalhando por isso e alcançou. Então, se eu não consigo, no primeiro momento, eu preciso estar atento quais são os meus sonhos, em quem eu estou colocando a culpa, como que eu faço para lidar, porque tem muitas pessoas, e aí a gente vê isso, não tem conseguido lidar com as frustrações, né? E aí eu preciso estar atento em relação a isso e olhar para dentro de mim, dar uma parada, avaliar. Nós vemos histórias, e não é uma só, não, são várias histórias que nós vamos encontrar de pessoas que tentam fazer a prova, o concurso para uma bolsa em X faculdade, para tal academia, ou seja, para tal matéria, para tal disciplina. Ele quer ser médico porque fulano foi, o pai foi, todos eles foram bem sucedidos, e ele não consegue passar naquela prova e começa a ficar frustrado. E quantas vezes a gente vai parar, conversar com essa pessoa e falar para ela, olha, será que não é o momento de você avaliar se é isso mesmo, dar um tempo, ver o que é? Você tem outras opções, aquela pessoa não quer, porque se ela não cumprir aquela meta ali, ela vai entristecer, vai frustrar os seus pais, ou seja, quem for, ou se frustrar. Então, nós precisamos estar atentos qual é o sonho, precisa estar atento sobre justamente isso, porque aquele que não deu certo, mas ele não perdeu o sonho dele, ele foi trabalhando, ajustando, porque qual era o resultado final? E ele foi trabalhar até chegar, ele conseguiu lidar bem com, se eu usar a palavra frustração, ele conseguiu trabalhar bem com os nãos, aquilo que é frustrante, com aquela aparente derrota, aparente, porque para ele não foi derrota, foi mais um motivo para poder usar como trampolim e investir. Outros não, na primeira pancada, ela já acha que é uma derrota, não tem mais condição, e aí, como o pastor mesmo disse, às vezes quer tirar a própria vida. Precisa então parar para avaliar, precisa pedir ajuda, precisa conversar. E uma pergunta que sempre o pastor faz, aquele que está em volta, como é que fazer para ajudar? Eu já vou falando aqui, porque se você percebe que uma pessoa não está lidando bem com a frustração, e ela começa a ser repetitiva, ela não está conseguindo avaliar, tudo para ela está muito ruim, né? E aí isso vai para uma angústia, uma depressão, oferece ajuda, conversa com ela, pede para ela então procurar auxílio, vai procurar, vamos procurar conversar, e não entra com aquela questão assim, vai procurar uma terapia, não, embora que a dica é procurar terapia mesmo, né? Mas é procurar assim, olha, você não está precisando de uma ajuda? Poxa, vamos conversar sobre isso daí, vamos procurar uma ajuda em relação a isso. Aí no final vai ser a terapia, né? Mas o importante é que essa pessoa possa ver, possa observar e se avaliar. Muito bem, então tá aí, ó, nós estamos conversando hoje aqui no nosso No Divã da 316, falando sobre alegria, felicidade e contentamento. Doutor Aguinaldo, assim, é muito fácil às vezes a gente virar para a pessoa, né, e falar para ela, olha, poxa, busca ser feliz, vai ser feliz, né? Só que assim, o senhor, acho que eu já vi o senhor diversas vezes comentando aqui, né, que não
diretamente, né, sobre o tópico hoje, mas o sentido é o mesmo. Que de repente o que é a felicidade para mim não é para aquela pessoa, né? Então não dá para eu simplesmente passar a minha receita para ela, né? Então assim, o senhor já até falou aí que, né, a pessoa que vive com alguém assim e tal, mas assim, eu queria saber do senhor o seguinte: como que eu faço, né, para poder lidar exatamente com esse tipo de pessoas? Porque assim, ó, voltando para a Bíblia diz que nós devemos trazer em memória aquilo que nos traz esperança, ok? Então assim, se nos traz esperança, logo alegria, né? Então logo tranquilidade, tal, paz e por aí vai, né? E só que assim, eu acho que eu conheço e também já tive momentos assim, né? Eu acho que praticamente todo ser humano já teve momentos, já tiveram, né, momentos assim, né, de que, poxa, tô frustrado, me frustrei com algum plano, com algum projeto, e agora eu foco tanto naquilo ali, né, que eu esqueço das outras coisas. Eu esqueço das outras coisas que eu tenho, que eu conquistei, que eu vivenciei, que eu vivi, né? Ou das outras coisas que estão andando muito bem, que podem vir dar certo também, né? Então assim, e eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão das pessoas que têm motivos para se alegrarem com as coisas que elas têm, que conquistaram, mas de repente esqueceram de tudo por conta de uma frustração. Interessante, pastor Elber, que todos nós temos motivos para nos alegrarmos e estarmos no momento pleno da nossa vida. Não vamos negar que a vida ela é difícil para todos, não vamos negar que temos frustrações, não vamos negar que temos coisas que a gente busca investir, mas nessa correria do dia a dia a gente acaba muitas vezes não conseguindo conquistar aquilo que alcançávamos, porque a vida ela não é tão simples e fácil, nós sabemos disso, e todos nós vamos vivenciar isso em cada um dos estágios, seja criança, seja adulto, seja uma pessoa com um nível social muito bom, seja uma pessoa com pouco recurso, todos nós vamos vivenciar isso aí, vivenciamos isso no dia a dia. A questão toda é que eu preciso, e o pastor falou algo assim maravilhoso quando foi falando em relação à questão de se alegrar. Olha, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, quantas delas nós estamos nos alegrando? As pequenas conquistas, porque talvez uma pequena conquista para mim é uma grande conquista para o pastor. E olha que maravilha, né? E aí eu preciso, estando próximo dessa pessoa, se ela não está conseguindo dar conta, eu preciso ajudar. Eu não posso me contaminar e nem contaminar o outro, eu me contaminar com a frustração do outro e cair todos dois agora, sento ali no meio-fio da rua e começo a chorar todos dois, né? Porque está tudo muito difícil. Não, o que eu preciso estar atento é observar por que aquela pessoa não tem conseguido olhar as pequenas coisas. E às vezes nós sonhamos, ou seja, projetamos só o amanhã que eu tenho que fazer e esqueço de viver o hoje. E olha que maravilha quando você consegue concluir algo e sentar e falar assim, olha que maravilha, foi corrido, mas eu dei conta disso. No final do dia, poder fazer uma avaliação do seu dia e poder estar com a sua família, poder ver o que você conquistou. Então são as pequenas coisas que vai nos fazendo sentir felizes, amar as pequenas coisas que vamos conquistando, os relacionamentos, a família, no dia a dia, por mais simples que seja. Porque tanto nós ficamos pensando lá na frente, e eu já falei isso quando a gente falava sobre ansiedade, né? Que é aqui você ficar pensando no futuro e o medo do futuro, e a depressão é aquilo que você não conseguiu resolver no passado. E o hoje fica parado. Então, olha, eu preciso estar atento que o que pode me causar dificuldades? Eu não tenho uma lista de uma agenda de trabalho, uma forma de eu me organizar. No final fica aquilo tudo corrido, eu não estudei, não consegui dar conta, e eu fico sempre naquela correria, né? E aí no final eu falo, trabalhei muito, fiz muito, mas não estou feliz porque não consegui resolver o que eu queria resolver. Mas se você se organizou e resolveu, que bom, vamos festejar, vamos nos alegrar nesse momento. E tem muitas pessoas que não conseguem ver isso.
E aí nós aqui de fora, muitas vezes, como o pastor falou, alguém chega para você e fala, não, você tem que ser feliz, você tem tudo isso, mas ele não está conseguindo olhar aquilo que ele tem. Ele precisa então se contentar com aquilo que ele tem e observar que, olha, eu tenho um sonho, esse sonho eu vou trabalhar por ele, mas o que eu tenho hoje já é conquista do meu dia a dia, do meu trabalho, daquilo que foi proporcionado para mim, e poder se alegrar. Mas repare bem, sempre achamos que temos que ter mais, né? E aí fica essa frustração, pastor, fica essa dificuldade mesmo. E aí é essa avaliação que muitas vezes nós não fazemos. Maravilha. Doutor Ignaldo, você acha que é saudável a pessoa que, por exemplo, que recebeu aí um retorno, uma resposta de alguma coisa muito boa e tal, o qual lhe proporcionou naquele momento ali, né, a alegria, tá ali muito, muito contente e tal, tá feliz da vida, mas assim, você acha que é saudável essa pessoa agora esconder isso? Não, eu vou esconder, eu não vou falar pra ninguém, eu tenho que ficar aqui, né, sozinho, não posso estar rindo muito não e tal, porque as pessoas, né, porque assim, eu não sei, você já deve ter lidado com esse tipo de gente aí, acho que já lidou com esse tipo de gente aí, de gente que eu falo, por favor, me entendam, não é no pejorativo que eu tô falando não, tá? Tipo que eu quero dizer com personalidades, né, das pessoas. Por favor, não me interpretem mal. Então, assim, o que eu estava dizendo era isso. Porque tem pessoas que querem esconder a felicidade com medo de perder aquela felicidade, de perder aquele momento que ela está vivendo, né? Ou de repente escorrer pelas mãos, né? Dar errado, né? Tem gente que tem muito essa questão também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha que algo interessante, pastor Elber. Quando você conquista algo e você está tão feliz por causa disso, alguém vai perceber. Sim. Não tem como. Alguém vai acabar percebendo. Você acaba compartilhando com uma pessoa. E a gente diz o seguinte, você fala com um amigo, mas o amigo também tem outro amigo, né, que vai poder se alegrar ou não. E se realmente ele ficou feliz com você, ele pode até contar dessa sua felicidade para o outro, né? E às vezes tem pessoas que vivenciam isso por medo. Aí já muda, né? Aquele momento, o medo de perder, o medo de não conquistar. Uma das coisas que nós observamos é que vivemos numa sociedade competitiva, sim. E o que o outro conquista, às vezes, se é no âmbito do trabalho e tudo, muitas pessoas, enquanto está naquele processo, não contam, faz o seu sigilo. Mas depois vai todo mundo saber mesmo, né? Então, se ele quiser se sentir à vontade de falar, tudo bem. Mas se tudo que eu conquisto e eu começo a ficar só retendo, aí eu preciso tomar cuidado com isso. Porque ao invés de ficar na felicidade, no campo da felicidade, do contentamento, eu posso cair na frustração de não ter ninguém para compartilhar. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres em que fomos criados para poder compartilhar. Agora, é claro e é normal, eu falo isso até na igreja, que o que acontece? Temos afinidades. E tem pessoas que eu tenho mais afinidade, eu consigo abrir, falar, né, me expor mais. E essa pessoa vai ser aquele que vai pontuar para mim, muitas vezes, se eu estou correto ou não, ou vai falar para mim, olha, cuidado, você está indo por esse caminho. Tem muitos que chegam e orientam a gente. Agora, eu posso também, por causa desse momento tão competitivo, às vezes eu não tenho pessoas que eu não tenho afinidade. E aí eu não falo, e não há problema nenhum também, né? Porque eu não tenho a obrigação de ter que falar tudo, mas também eu não preciso ficar escondendo tudo. Olha, eu estou contente, eu estou feliz pelo que eu conquistei, eu estava buscando isso, e por que eu não vou festejar? Se eu escondo, como é que eu vou festejar? Como é que eu vou viver esse momento de felicidade? Como é que eu vou compartilhar com o outro e falar, olha, você consegue também, eu consegui, né? Eu conquistei, você conquista também. Então, uma das coisas que temos visto, aí a gente vai lá para aquelas questões dos traumas, os problemas, tem muitas pessoas que estão vivendo essa angústia por causa de coisas que já vivenciou no passado, não consegue alcançar uma plenitude, uma alegria, uma conquista, e se consegue, fica com medo de falar, com medo do que já fizeram com ela no passado. E é difícil isso mesmo. Maravilha. Doutor Ignaldo, estamos caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo.
E então assim, eu queria encerrar pedindo para que o senhor falasse para nós qual a importância, né, da alegria, né? E qual a importância e quais os benefícios, né? Que de repente que a alegria, a felicidade, o contentamento traz para o ser humano. Olha só que maravilha. A gente conversou sobre isso na capelania com a doutora, com a missionária, né? Que é psicóloga também, a Jaqueline da Hora, né? Sim. E foi muito legal, porque ela fez justamente essa pergunta pra gente logo no segundo dia. Ela falou assim, olha, qual é a função da alegria? A alegria como uma emoção primária, a função dela é a socialização. Então você encontra alguém que está feliz, você já está ali junto, todo mundo começa a bater aquele papo, conversar, e olha que maravilha quando a gente encontra as pessoas. E ela, além de nos trazer essa socialização, ela forma vínculos, né? Não é gostoso, como é bom você poder vivenciar, com todos estão ali trabalhando. Eu moro aqui em Barra Mansa e recentemente eu vi a formatura pela mídia, né, da Academia Militar das Agulhas Negras, em que formaram as primeiras mulheres cadetes, né, e agora pegaram o espadim. Aqui eu estava vendo pela mídia e falei, olha que maravilha. E elas falaram assim, a alegria, o contentamento, a família ali vivenciando, olha o vínculo, eles compartilhando e dizendo para todo mundo, né, na conquista, que a área militar já tinha mulheres trabalhando, mas não tinham como oficiais. E elas conquistaram, passaram como todos os rapazes por todas as lutas, treinamentos e ali alcançaram. E olha como é maravilhoso. Você está fazendo um trabalho, você está estudando, você está investindo, e você vai falar, olha, concluir, olha, você vai compartilhar. Então a alegria, além dela trazer essa questão do vínculo, né, ela te traz esse sentimento também de satisfação interior, de plenitude, né, e aí você vivencia com o outro. E quantas pessoas gostam de fazer isso? Eu estava vendo, isso é um bom tempo atrás, né, a gente olhando a questão do WhatsApp, e a gente observa o seguinte: hoje, se você pega uma condução, quer dizer, pelo menos antes da pandemia, agora está voltando normal, vamos lá, e um videozinho que estava passando, era um rapaz, todo mundo, você olha, ele está com fone no ouvido, todo mundo ali introspectivo, olhando para dentro de si. E de repente um rapaz em pé, olhando no celular, começa a rir alto. Aquilo contagiou todos do ônibus, cada um olhava assim, tipo, não entendendo o que estava acontecendo, né? Porque não sabia, não via, ele estava como se estivesse vendo um vídeo, e ele rindo. E isso era um teste que estava fazendo, como que a alegria contagia, né? E de repente está todo mundo que estava parado ali, talvez triste pelo que aconteceu, começando o seu dia, cansado, aquilo ali foi contagiando, que no final um olhava para o outro e começava a rir por ver o outro rindo. E ele dava aquela gargalhada assim para poder mexer com o ônibus mesmo, né? Todos os passageiros ali. E é justamente isso daí. Essas emoções, elas cuidam de nós, né? O Senhor nosso Deus, Ele sabe muito bem disso, Ele nos criou, então não tem como separar isso também. E nós vemos esses vínculos que nós temos, e quando você tem um vínculo com alguém que você se alegra e que está vivenciando das suas conquistas, isso é maravilhoso. Então, ajuda a gente a cada instante na sobrevivência, né? Na socialização, no formar o vínculo, estar junto ali. E, como eu disse, quando a pessoa vivencia aquele momento de plenitude, não tem como, ele está rindo, a gente fala assim, fulano vive rindo à toa, né? Passa por problemas, sim, né? Mas ele tem os momentos que a gente observa assim, que se ele não estiver alegre, mostrando ali, talvez ele esteja passando, e todo mundo percebe isso. Então a realidade vamos nos alegrar com as mínimas coisas, né? Vamos observar qual é o nosso potencial. E se eu não tenho conseguido ver isto acontecendo na minha vida, se eu percebo que eu tenho estado sempre vivendo um momento, não queria usar essa palavra, mas um momento negativo, né? Então eu preciso pedir ajuda, avaliar. Talvez eu esteja com algum sentimento interno que eu não estou dando conta e não consigo ver alegria em nada, nem me alegrar, nem dar aquele sorriso e estar junto com os próximos. E a tendência é ficarmos longe dos outros, vamos nos afastando, vamos ficando distante. Isso não é bom.
O que eu ia dizer é o seguinte: chegamos ao final, né, do nosso bate-papo aqui na Rede 316. Passa correndo muito, né? Rapidinho. E hoje aqui a gente conversando um pouco sobre alegria, felicidade e contentamento. A semana que vem, o senhor já até falou aí o que vai estar, sobre o que nós estaremos conversando na semana que vem. E é o que te faz trazer, eu só lembro disso aí. Sentir alegria. O que te faz sentir alegria, isso. Então, é esse o desafio, pastor Elber. Nós falamos um pouco aqui de forma geral e, como eu disse, cada pessoa ela é singular, né? E aí é um momento por isso que o finalzinho vai ter autoconhecimento. Então, assim, o que te faz sentir alegria? Um convite ao autoconhecimento. Então, durante essa semana, eu quero desafiar os nossos ouvintes que maravilhosamente estão conosco aí, para ir pensando durante a semana e avaliar justamente isso. O que tem me feito sentir alegria? Porque logo depois vamos falar ao contrário da alegria, porque estamos vivendo esse tempo de final de ano, em que muitas pessoas, como o pastor mesmo falou durante esse momento de entrevista, quer que que a pessoa esteja alegre. Você tem que estar alegre, mas o que realmente me faz sentir alegria? E por que eu não tenho sentido? Porque mesmo que eu passe por momentos difíceis, há aquele momento que eu tenho esse contentamento, esse prazer da minha realização dos sonhos. E aí me faz lembrar um tema que nós falamos: qual é o seu sonho? Né? Trabalhamos a questão do sonho. Então, e o sonho que eu falo não é aquele sonho de dormir, né? É aquele sonho, aquele projeto de vida. Então, o que te faz sentir alegria? Um convite ao autoconhecimento. E eu quero convidar você para estar conosco, né? O nosso caro ouvinte, para compartilhar, para mandar ali o que lhe faz sentir alegria, como tem sentido e como que vai vivenciar tudo isso nesse final de ano. Pastor Elber, e é uma pena que o tempo passa muito rápido. Muito rápido, é verdade, muito rápido mesmo. Doutor Ignaldo, eu quero agradecer então aí a sua presença junto com a gente. Obrigado mais uma vez aí pela tua companhia, é bom demais. Esse bate-papo, a gente tem aprendido demais e, claro, em nome da audiência, em nome da Rede 316, eu quero mais uma vez aí agradecer a tua participação e a tua parceria aqui com a gente. Eu que agradeço, pastor Elber, é um privilégio, eu tenho aprendido muito, né? Até mesmo porque aprendendo a estar na rádio também, né? Esse convite que vocês me fizeram e é maravilhoso. Eu vou aprendendo cada vez. Eu não sou perfeito, não consigo acertar tudo, porém, uma das coisas que nós estamos vivenciando aqui é poder compartilhar com os nossos ouvintes e desafiá-los a vivenciar, a olhar para a vida e se alegrar nesse tempo tão difícil e podemos vivenciar tudo isso. E obrigado, pastor Elber, obrigado a essa nossa equipe aí da Rede 316, um abração aos nossos queridos irmãos, amigos e aos nossos ouvintes que estão no Brasil e vão ouvir também nesse mundo todo pela web. Forte abraço a todos. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.